Oi, professora, me chamo Giovana Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre as células-tronco. As células-tronco, elas surgem no ser humano por volta do nascimento, na fase embrionária. Já após o nascimento, alguns órgãos guardam dentro de si uma pequena porção de células-troncos que são responsáveis pela renovação constante desse órgão específico. Além das células-troncos serem também responsáveis pela diferenciação em muitas categorias de células. As células-troncos, elas são divididas em 3 tipos, sendo eles células-troncos embrionárias, células-troncos não embrionárias ou adultas e as pluripotentes induzidas. As células-troncos embrionárias, elas são formadas no início do desenvolvimento embrionário e elas são responsáveis, elas possuem grande capacidade de diferenciação. Já as células-troncos não embrionárias ou adultas, elas já não sofrem esse processo de diferenciação, mas elas são responsáveis pela renovação de todos os tecidos do corpo. E por último, as pluripotentes induzidas, elas são criadas, são feitas em laboratórios e elas possuem grande capacidade de se diferenciar em vários tipos de células. Falando agora sobre o tratamento com células-troncos, eles são realizados devido à sua capacidade de autorrenovação e especialização. Então, as células-troncos elas são utilizadas no tratamento de diversas doenças. Além disso, pesquisas indicam que células-troncos elas têm potencial para serem utilizadas no tratamento de doenças que ainda não têm uma cura ou tratamentos eficazes. E por fim, devido à capacidade, a possibilidade das células-tronco serem utilizadas em diversos tipos de tratamentos de doenças, elas também podem ser coletadas e preservadas, guardadas em locais de temperaturas muito baixas e podem ser utilizadas futuramente tanto pelos bebês quanto por pessoas de famílias quando necessário, quando precisar realizar algum tipo de tratamento. Trazendo um molde explicativo aqui para vocês, esse molde ele foi realizado com massinha de modelar e ele está explicando basicamente o funcionamento das células-tronco. Então, as células-tronco, elas são células que podem se autorreplicar, gerando outras células-tronco e se diferenciar em diferentes tipos celulares, sendo esses tipos celulares caracterizados pela célula do fígado, célula sanguínea, pela célula nervosa, célula do intestino, as células cardíacas e as células musculares. Então, esse aqui foi basicamente a explicação com moldes ilustrativos, demonstrativos, de como seria o funcionamento das células-tronco. Logo após a nossa explicação com modelos demonstrativos de como é o funcionamento das células-troncos, novamente eu venho com outro modelo demonstrativo, só que agora de uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos por um grupo da Universidade de Stanford que conseguiu encontrar uma possível cura do câncer, tendo como um experimento seu trabalho em ratinhos como cobaias. Então, essa fórmula protetiva desenvolvida por eles tem como base as células-troncos pluripotentes induzidas que foram criadas a partir do organismo dos próprios ratinhos. Então, essas células pluripotentes induzidas são aquelas células que são criadas em laboratórios. Então, elas foram testadas em 3 diferentes áreas do corpo do animal, sendo essas áreas o pulmão, a pele e a mama. Sendo a mama a primeira testada nessa experiência, onde 75 ratos receberam a versão da vacina e os cientistas constaram que 70% dos cobaias imunizados rejeitaram completamente as células doentes, enquanto 30% dos ratos restantes apresentaram tumores significativamente menores. Então, a eficácia da vacina foi a mesma quando os cientistas repetiram o procedimento utilizando as células do câncer do pulmão e da pele. Então, segundo os cientistas, um dos maiores desafios dessas estratégias imunoterápicas do câncer é o número limitado de antígenos. Então, os antígenos eles são substâncias que, ao serem introduzidas nos organismos, eles provocam a formação de anticorpos. Então, ao utilizar as células modificadas por inteiro, eles conseguiram eliminar a necessidade de identificar apenas um antígeno ideal para atingir determinado tipo de câncer.
Então, foi permitido então que a vacina fosse efetiva para diferentes tipos de câncer por conta das células pluripotentes parecerem estimular o sistema de defesa e erradicar as células tumorais.